Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição especial da série Café com Bizus. Fixando o tema do dia. Pronto, tema do dia fixado. Seja bem-vinda a professora Irene, seja bem-vinda a professora Kelly. A disputa hoje foi acirrada. Seja bem-vinda, Adriana. Sejam todos muito bem-vindos a essa edição especial da série Café com Bizus, gente. Semana da Maratona 4K2 está chegando, será na semana que vem, dia 5, 6, 7, 8 e 9 de outubro, teremos a Semana da Maratona 4K2. E hoje estamos começando o aquecimento para a semana que vem. E teremos uma convidada muito especial, professora Solange, professora de espanhol, professora que não tinha rendimentos dentro das suas expectativas, professora que conheceu o projeto 4K2 e ela trará para a gente todas as suas impressões sobre o projeto 4K2. Então sejam todos muito bem-vindos a essa edição especial da série Café com Bizus. Café com Bizus número 61, edição especial. Então, passando só esse lembrete que na semana que vem teremos a Semana da Maratona 4K2 com a professora Solange. Então é uma semana muito especial para mim, de muita felicidade, de muita ansiedade. E um informe que eu não posso deixar de dar antes da professora Solange chegar aqui. Quem ganhou foi a professora Irene, professora Kelly, infelizmente. Foi a professora, ou felizmente, né, professora Irene? A professora Kelly dessa vez não conseguiu. A professora Irene chegou um pouquinho antes. E pessoal, na quarta-feira teremos o aulão de aquecimento para a semana da Maratona 4K2. Depois de amanhã, quarta-feira, dia 30, a partir das 8 da noite, aulão de aquecimento. Quem está na minha comunidade, no meu canal do Telegram chamado Projeto 4K2, já está inteirado sobre isso. Tenho feito também alguns informes aqui o tempo todo ao longo dos Cafés com Bizus. Quarta-feira que vem, aulão de aquecimento a partir das 20 horas, para conversarmos sobre o projeto 4K2, para conversarmos sobre a Semana da Maratona 4K2, onde teremos 3 aulas na Semana da Maratona 4K2. Segunda-feira, aulão número 1, às 8 horas da noite, segunda-feira, dia 5, terça-feira, dia 6, de novo às 8 horas da noite, aulão número 2, quarta-feira, dia 7, 5, 6 e 7, terceira aula, aulão de aquecimento da aulão da semana da Maratona 4K2. Então, quarta-feira agora, aulão de aquecimento. Dia 5 de outubro, aula número 1, 6 de outubro, aula número 2, 7 de outubro, aula número 3, todas às 8 horas da noite, tá, gente? Sempre às 8 horas da noite. E quem participar das 4 aulas ganhará um brinde super especial. Todos os eventos são 100% online, 100% gratuitos, tá, pessoal? Tudo gratuito. Como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, 0800. Então não tem por que você não participar e conhecer um pouquinho dessa proposta dessa proposta de projeto que tem mudado a vida de muitos professores brasileiros. Deixa eu ver se a professora... Opa! Solange já está aqui conosco, deixa eu dar uma olhadinha. Igor, perdão aqui, você estava comigo, caiu a conexão, eu voltei em seguida. A professora ainda não está aqui. Vamos aguardar um pouquinho a professora Solange entrar para bater um papo conosco nessa edição especial. Seja bem-vindo, Júnior, sejam todos muito bem-vindos. Professora Kelly, professora Irene disputando aqui para ver quem chegou primeiro. Hoje foi a professora Irene. Seja bem-vinda a professora Esther. Aguardando aqui agora a professora Solange chegar. Não sei se ela está dando uma mamadeira para a filhota dela, para começar aqui conosco. É um grande prazer, pessoal. Então, recapitulando, enquanto a professora Solange chega, quarta-feira agora, aulão de aquecimento para a maratona, para a Semana da Maratona 4K2, que acontecerá a semana que vem. Outra coisa muito especial, pessoal. Todos os dias teremos Café com Bizus nessa semana e na semana que vem, especiais, como diz a professora Irene aqui, que participa conosco diariamente, será um café com estrelas. A estrela do dia é a professora Solange. Ao longo dessa semana teremos entrevistas
Sempre às 8, minto, amanhã não será às 8 da manhã, somente amanhã será às 8h30, às 8h30, porque o professor William, ele tem uma aula para dar, então ele vai terminar uma aula, vai entrar comigo às 8h30, tá, gente? Amanhã, Café com Bizus, edição especial com o professor William, não será às 8 da manhã, será às 8h30. Em todos, tirando o dia de amanhã, todos os outros dias serão, os Cafés com Bizus serão às 8 da manhã, tá, pessoal? Então, somente amanhã, Café com Bizus, com o professor William, às 8h30. Nos demais dias, sempre às 8 da manhã. Teremos Café com Bizus nessa semana e na semana que vem. Aguardando aqui a professora Solange para a gente começar a bater um papo. A professora Solange ainda atrasada um pouquinho, não sei se está com algum problema de conexão. E na semana que vem, aulão. Nessa semana, quarta-feira, repetindo, enquanto a professora Solange não chega, estou aguardando a professora Solange, sejam todos muito bem-vindos. Então, enquanto a professora Solange não chega, teremos podemos bater um bate-papo. Então, nessa quarta-feira, aulão de aquecimento para a Maratona 4K2 às 8 da noite. Semana que vem, dia 5, dia 6 e dia 7, aula 1, aula 2 e aula 3 da semana da Maratona 4K2. E todos os dias de manhã, Café com Bizus com convidados especiais, gente. Aguardando a professora Solange. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para a professora. Voltei, professora Solange, acabei de mandar uma mensagem para ela já tinha deixado uma mensagem pedindo mais 5 minutinhos que ela está atrasada. Professora Kelly será no dia 7 de outubro. Professora Kelly, que está aqui conosco, será a nossa entrevistada do dia 7 de outubro, gente. Teremos a professora Esther também, que será entrevistada, está aqui conosco também, aguardando o bate-papo com a professora Solange. A semana é intensa, gente, a semana é bem bacana. Nessa semana, só fazendo aqui enquanto a professora Solange não chega, hoje professora Solange, amanhã professor William, professor de matemática, ele já passou pelas aulas de mentoria, trará a sua percepção sobre o projeto 4K2. Na quarta-feira teremos, amanhã às 8h30, na quarta-feira às 8 horas, conversaremos com o professor Yuri, também que é meu aluno da atual turma de mentoria. O professor Yuri, também professor de matemática, trará suas percepções sobre o 4K2. Quinta-feira, a professora Valéria, professora também que já foi minha aluna, que deu uma virada, uma guinada na vida depois que conheceu o projeto 4K2. Ela tinha alguns planos de projeto, mudou os seus planos. E terminaremos na sexta-feira com Gabriel. Gabriel, estudante de engenharia, também dá aulas particulares, também faz parte da minha turma atual. Ele trará suas percepções enquanto estudante de engenharia, iniciando a carreira como professor particular. Ou seja, pessoal, semana intensa, essa semana vai ser bem bacana. E quarta-feira vocês não podem perder o aulão de aquecimento. O aulão de aquecimento é especial. A gente bate um papo com muito cuidado. Eu dou aula no aulão, só aqui um spoiler para vocês. A professora Solange chegou. Um spoiler para vocês, eu dou aula no quadro de lousa, com pilô, um pilô azul e um pilô vermelho, um quadro bem colorido, bem caprichado, para que vocês já comecem a se aquecer, a entenderem a ideia do projeto 4K2. Gente, a professora Irene pergunta aqui, professor pode assistir às aulas de mentorias pelo celular? Não precisa de computador? É melhor no computador, professora, porque você vai ver o quadro maior. Dá para assistir pelo celular, mas é bem melhor assistir pelo computador. E as aulas serão transmitidas pelo YouTube, tá, gente? Não teremos transmissão pelo Instagram, porque o formato de aula não funciona bem no Instagram. As aulas serão pelo YouTube. Se você ainda não está no meu canal do Telegram, chamado Projeto 4K2, é bom você se inscrever. Para se inscrever é só tocar no link da bio aqui do Instagram. Tocou no link da bio do Instagram, você vai fazer um cadastro muito rápido, com login, com nome e e-mail, digitou seu nome e seu e-mail. Por que e-mail, professor Alexandre? Porque eu quero me comunicar por e-mail também com você. Depois você terá uma opção, um botão para você ingressar no canal do Telegram. Se você não tem o Telegram, ele é parecido com o WhatsApp, é só baixar no seu computador, no seu celular ou no computador, instalar, em seguida tocar nesse botão que aparecerá para você, e aí você ingressará no Projeto 4K2, no nosso canal do Telegram chamado Projeto 4K2. Lá você tem todas as informações
você terá todas as informações sobre a semana que vem, a semana da Maratona 4K2. Mas, professor, eu preciso estar no Telegram para me inscrever na semana? Não. Se você deixar o seu e-mail, seu nome, está tranquilo. O meu medo é que o e-mail não chegue para você, que caia na sua caixa de spam ou não chegue por algum motivo. Você ingressando na comunidade, no canal do Telegram, você com certeza terá acesso a todas as informações, inclusive ao link de acesso as aulas, tanto essa aula agora de quarta-feira, quanto as aulas da semana que vem. Serão enviadas por e-mail? Os links serão enviados por e-mail, mas eu tenho medo que não chegue para você. Vamos começar, pessoal? Vou chamar a professora Solange para a gente começar um bate-papo. Cadê a professora Solange? Deixa eu achá-la aqui. Achei. Solange, para a gente começar esse bate-papo. Primeiro bate-papo da semana especial de aquecimento para a Maratona 4K2. Professora Solange chegando aqui, ó. Bom dia, professora Solange. Bom dia, professor. Desculpa o atraso, viu? Eu estou acordada há muito tempo, mas com uma filha de 3 anos nada é certo. E como é que está a filhota, professora? Tá ótima, tá boa demais, inteligente demais, faladora demais. E já fez a mamadeira dela? Já, então, fiz o leite dela, que agora ela é uma moça, então ela toma leite. Ai, Aí fiz o leite dela. Muito bom. Aí já tá tudo em ordem já. Mas tem que deixar tudo em ordem, né? Porque exatamente. Senão já viu. Ela tava, faz 2 minutos que ela tava aqui gritando que ela queria ficar aqui comigo. Qualquer coisa coloca a gente entrevista ela também, bota ela no ar, a gente entrevista ela também, professora. A Larissa Alejandra é uma fera, sabe muito. Elissa Alejandra, desculpa, Elissa Alejandra. Professora. Não, boninha ter colocado esse nome tão difícil. Eu confundo Elissa com Larissa, Elissa Alejandra. Então, é porque Elisa, em português é Elisa, em espanhol é Elissa. Então todo mundo confunde com Melissa, Larissa, tudo que é porque eu a chamo de Elissa, mas em português é Lisa. Lisa Alejandra. Professora, vamos começar? Vamos lá. Está preparada aí? Ver bem? Estou conseguindo, Está posicionando, tá bom, tá bem clarinho, o local tá claro, tá bom. Posicionando. Eu não tenho... Aí, então. Professora. Vai ficar meio torto. Não, tá bom, tá tranquilo, tá bom. Só chego, agora não está muito enquadrada para as pessoas te verem. Pessoal, fique à vontade para fazer as perguntas que quiserem para a professora Solange, ok? Professora de espanhol. Cuidado, hein? Se pergunta, eu respondo, hein? ela responde. Professora, queria começar perguntando, só para confirmar, você foi aluna do projeto 4K2, professora? Fui, sim. Foi aluna, né? E como é que você descobriu o professor Alexandre, professora Solange? Como é que o professor Alexandre apareceu na sua vida? Então, parecendo uma coisa de uma forma engraçada, foi pelo Facebook. Eu estava fuçando, né? E como as redes sociais leem nossos pensamentos, eles, não sei como nem por que apareceu a propaganda do professor, mas a propaganda do professor apareceu muitas vezes, não foi pouca. Uhum. E aí, em um determinado momento, eu falei, deixa eu ver o que é isso. Eu fiquei curiosa. E aí eu assisti o vídeo com a professora, eu sempre esqueci o nome dela, Carla. Uhum. Com a professora Carla. E aí eu eu me inscrevi no e-mail e fui recebendo as notícias, as informações. Ok. Então foi através de algum anúncio na internet. E o que te atraiu na chamada do professor Alexandre, professora Solange? Eu queria que você chegasse um pouquinho mais para frente, para se enquadrar melhor aí no... Isso, ótimo. Porque estava muito apagadinho assim, agora está ótimo. O que chamou a sua atenção quando o professor Alexandre apareceu, professora? Foi o fato de falar das aulas particulares, que é uma coisa que eu trabalho há muitos anos, e que eu vivo só de aula particular desde 2011, então vamos falar de 9 anos, né? Uhum. Mas falar da estabilidade, que é uma coisa que eu nunca conseguia ter, uma estabilidade. Então isso me deixava bem insegura, foi uma das coisas que me deixou insegura em escolher essa carreira, porque eu tenho outra carreira também. E aí, afinal de contas, eu acabei
ficando, né, nas aulas particulares mesmo com essa instabilidade. E aí, nos vídeos, você fala de ter estabilidade financeira e tal, e isso me chamou a atenção. Por quê? Porque ver as aulas particulares como um negócio, para mim, era uma coisa complicada. Uhum. Porque mexia com o meu amor, com a minha ética, com a minha paixão, entendeu? Porque eu dou aula por amor. Então eu falava assim, não, mas isso aí tá parecendo Herbalife, Inodê, né? Não, eu não quero isso para minha vida. E aí, o que me chamou a atenção a princípio foi criar estabilidade. E eu via direto esses vídeos, né, essas chamadas no Facebook, e aí eu falei assim, deixa eu... E aí eu assisti por curiosidade, aí ok, passou, e aí eu comecei a receber e-mail e eu participei da live, daquela Da semana, né, tem semana. em janeiro, em Uhum. janeiro. Uhum. Porque E eu falei, deixa eu assistir por curiosidade, eu comecei a assistir as lives. uhum. Legal, professora. E você comentou que você está desde 2012, Não, é, 2011. 2011, mas você tinha comentado comigo que você, tanto que a chamada, pessoal, a professora Solange, ela, numa das aulas da semana que a gente promoveu, uma semana parecida com a semana que vem da Maratona 4H2, eu me lembro que ela escreveu assim para mim, mas professora, eu dou aula há 15 anos e eu não consigo esses rendimentos. Então, Então, você confirma 15 eu anos, dou né, a aula há 15 professora? anos, sim. Eu Hum, comecei a dar aula em 2004, só que como eu falei, eu tenho outra carreira, eu me formei em economia. Então eu trabalhava em empresas e dava aula particular. uhum, Então, exatamente por instabilidade, eu não largava meu emprego nas empresas. Eu trabalhei em Telefônica, Google, não ia largar meu emprego para dar aula particular. E uhum, aí foi indo. Só que aí eu cheguei naquela crise dos 30, né? Eu não quero uhum. isso pra mim, não sei o quê. E aí saí de uma empresa e tal. E aí em 2011, eu comecei a dar aula em 2004. Em 2011, eu saí de uma empresa e falei, agora não trabalho mais em empresa, eu vou só dar aula particular. E aí eu comecei só com as aulas particulares. O que eu falo assim, que eu vivo, trabalho, paguei meu casamento, né, minha filha, essas coisas, com as aulas particulares, a faculdade, a Legal. pós-graduação com as aulas particulares. Então, eu só me dedico às aulas particulares desde 2011, só. E Mas eu dá, dou aula e dá para desde viver 2004. E dá para viver, Dá, dá para viver exclusivamente de aulas particulares, né, professora? Porque tem muita gente que diz que, não, que é muito difícil, que é utópico. E eu também estou com essa mesma vida há 6 anos, exclusivamente vivendo de aulas particulares. Então a é, professora Solange está aqui dizendo que é possível viver exclusivamente de é, aulas particulares, pagar o casamento dela, pagar as contas, os boletos dela. Não é isso, professora? assim, utópico não é, fácil também não, como tudo na vida, tá? Tudo depende da pessoa. Eu amo dar aula, então para mim, no meu ver, não o difícil não é trabalhar, não é dar aula. O difícil é você ter a constância, ter estabilidade, e isso é o difícil em crises econômicas. Ponto. Só que ninguém pensa que quando é CLT, fica aquele estresse, aquele sofrimento, trabalhar numa empresa, ter que responder ao chefe. Então, cada coisa tem sua dificuldade. Nas aulas particulares, desculpa, nas aulas particulares, a dificuldade é você ter essa estabilidade ver aquilo como um negócio, trabalhar como um negócio, ter uma constância. É um pouco mais difícil, mas eu não tenho extensão de saco de chefe, eu não tenho extensão de saco nem de pai de aluno, porque eu trabalho apesar que eu tenho, mas eu trabalho mais com adulto. Mas dou aula em escola, mas na verdade eu tenho a minha chefe, me dou super bem, não tem problema com isso. Sou CLT, entre aspas, né, numa escola, mas existe uma diferença. Você é o dono do teu horário, você é o dono da tua vida. Então, claro que nada é fácil. Não vou dizer que é fácil, não é, não. Mas utópico tampouco é. É. Utópico não é. E a professora Solange, ela falou isso, né? Ela falou assim, durante a aula, ela falou assim, professor, eu já dou aula há 15 anos, o que você vai poder me mostrar aqui diferente? Aí eu mandei uma pergunta para ela durante o bate-papo. Ela falou assim, professor, não, você ganha R$ 4.000 com aulas particulares? Você tem um projeto para chegar a 4K, R$ 4.000? Ela falou, não,
Eu falei, professor, então é a hora de você conhecer o projeto, não foi isso, professora? E a professora Solange, ela tem uma história interessante, e foi quando ela entrou, né? Ela entrou para uma turma de mentoria da gente para conhecer um pouco o projeto. E a professora Solange tem uma história engraçada que ela falava assim para mim, professor, eu busquei estabilidade financeira na minha vida. Então, eu busquei um emprego para dar aula para os pequenos, né, numa escola, porque eu precisava de estabilidade financeira, mas ganhava muito menos do que com as aulas particulares, que não gerava estabilidade financeira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, professora. Então, isso é engraçado. Engraçado. Eu estava na faculdade, eu já tinha feito uma pós-graduação, porque eu já tinha uma graduação, fiz uma pós-graduação em metodologia e conheci uma pessoa, uma amiga. Aí fiz a faculdade de letras, que eu não tinha faculdade de letras, eu fui fazer para pegar a licenciatura, e aí essa minha amiga me chamou para substituí-la nessa escola. Falei, vou trabalhar nessa escola, porque minha ideia era fazer a faculdade para eu ter uma estabilidade numa escola, e aí eu teria uma estabilidade financeira trabalhando numa escola. Continuo nessa escola, faz 5 anos, não tenho estabilidade, porque muitas vezes eu nem recebo lá. Olha isso. E a... Estabilidade, porque tem uma carteira assinada. E muitas vezes eu me mantenho, muitas vezes não quase, na verdade, sempre eu me mantenho por causa das aulas particulares. Claro que no meu caso em particular, estar nessa escola é a vantagem de ter minha filha como bolsista. Então, claro, eu economizo quase R$ 2.000, porque eu não pago escola, não pago praticamente nada. Porque a gente tem a bolsa, né? Mas também não recebo, né? Então... É uma troca, né? É uma troca. É uma troca. Não, assim, claro, a escola passa por dificuldade. O que acabou acontecendo é que eu me apaixonei, e aí eu faço por paixão, mais que por dinheiro. Mas trabalhar numa escola tampouco é estabilidade. Porque eu trabalhei numa escola, chegou no fim do ano, eles falaram, tchau, você é muito boa para essa escola, tchau. Você pode ser mandado embora a qualquer momento, né, professora? Não, e eu ouvi isso da coordenadora da escola que eu trabalhei. Você é muito boa, você é excelente, não sei o quê, mas você é muito boazinha com os alunos, então não dá. Foi a primeira vez na minha vida que eu fui bem, bem despedida, que eu fiquei muito feliz por ter sido despedida, porque, nossa, fui despedida com elogio. Mas estabilidade numa escola tampouco é realidade, né? Não é, assim, você está numa escola, justamente hoje, na situação que a gente está vivendo, tampouco. Você pode, muitas escolas estão fechando, então... Não dá. Quando a gente pensa atrela a estabilidade financeira a você ser CLT, eu sempre questiono isso, né? O que é ter estabilidade financeira se você a qualquer momento pode ser dispensado, pode ser demitido, né? Num contrato, quando você tem um contrato de trabalho, você tem as duas partes a qualquer momento podem desistir desse contrato, desse fechamento de contrato. E quando você é funcionário público, já muda um pouco, porque é mais difícil ser mandado embora, você vai ser mandado embora por justa causa. Mas quando não é funcionário público, é uma estabilidade que não é tão estável. E enquanto funcionário público também, né, professora, é uma estabilidade financeira, mas que muitas vezes não te permite pagar os boletos no final do mês. Então, uma estabilidade que não é estabilidade, porque você não tem tranquilidade financeira, né? Oi? E duvidosa, assim. Duvidosa. Você tem uma certa estabilidade financeira, você tem. Mas, por exemplo, eu tenho um familiar que trabalha para o Estado e que se ele acontecer dele ter uma divergência com superiores e por uma questão ética, e aí ele foi queimado onde ele estava, ele teve que pedir transferência. E aí, se eles queimam, se você depende de outras pessoas no público, porque se alguém, dependendo do que for, mas em geral, se alguém te queima, você também perde emprego, você é exonerado, você não tem nada. Então, nada tem estabilidade, né? A vida nada é estável. Eu passei por isso, eu fui funcionário público, eu tinha estabilidade, entre aspas, né?
para ser mandado embora era complicado, mas eu não tinha tranquilidade financeira. O que eu ganhava não era suficiente para pagar as minhas contas, para eu ter uma vida tranquila. E as aulas particulares, na minha experiência, foi muito parecida com a da professora Solange. Eu as tinha como segunda atividade, as tive como segunda atividade, mas na realidade ela era a primeira, ela não era complementar, porque ela me dava rendimentos melhores. O mundo das aulas particulares, né, professora que está aqui, que vive disso, é um mundo que eu digo que é paralelo, porque as pessoas não entendem direito o quanto é possível você ganhar bem mais trabalhando menos, porque você tem o valor de hora maior do que o valor da sua hora paga enquanto funcionário. Porque pagar um funcionário, ter uma hora alta para um funcionário não é fácil, porque tem a instituição, né, ela tem todo um custo com o funcionário. Né? Hoje, com carteira assinada, uma pessoa que tem carteira assinada, custa para a empresa mais ou menos o dobro do que essa empresa paga para o funcionário. Então, se uma empresa paga R$ 2.000 para o funcionário custa R$ 4.000 em função de todos os encargos que a empresa tem que pagar. Então, dá para entender, mas o que eu questiono é por que a gente também não pode partir para o nosso negócio próprio, onde a gente vai ter tranquilidade para poder aumentar os nossos rendimentos, construir uma carreira dentro do nosso controle, né, professora? Ser o dono do nosso destino, né? Uhum. Meio filosófico, mas é dono do nosso destino. Uma coisa recente também, o professor já sabe, eu morava em São Paulo e mudei para o interior. Eu não tive nenhum empecilho em fazer isso, né? A escola, você vai uma vez por semana, eu moro perto e tal, mas se eu deixasse a escola também, enfim, esse é outro Não detalhe. faria Mas, muita por exemplo, diferença nesse momento. Financeiramente não faria diferença, né? não. Então, essa liberdade que eu tenho, porque na verdade, assim, tem um detalhe, eu dou aula particular, mas eu só dou aula por internet, né? Só dou aula online. Pelo Uhum. fato de eu. Então, em 2011, eu comecei a dar aula, só me dedicar às aulas, dava aula presencial. E em 2015, eu comecei com 2 alunos online, porque eles queriam, porque eu ainda Uhum. era meio recente com isso. Quando foi em 2016, final de 2016, eu estava grávida da minha filha. Em 2017, começo de 2017, eu já comecei a transferir meus alunos, porque eu dava aula em empresa, em banco, em muitos lugares grandes e tal. E aí eu não ia poder mais me deslocar. Eu estava me deslocando grávida, até os 8 meses eu me desloquei. Depois disso eu comecei a falar para os meus alunos, ó, quem quiser vai fazer online comigo, né? Não assim, né? Tem que ser delicado, mas, mas eu falava, olha, tô com barrigão, não dá para mais ficar andando. E depois que a neném nascer, eu vou ter que amamentar, então também não vai dar. E aí, foi em 2017, eu virei a chavinha e comecei só a dar aula Online. online. E até hoje eu tô super bem. E na verdade, melhor, porque você gasta menos, você ganha mais, você tem mais tempo para dar aula. Ganha mais não, mas assim, eu, por exemplo, não abaixei meu valor. Eu cobro o que eu cobrava na aula Igualzinho. Então, eu também. presencial, eu cobro mesmo na internet. A única diferença é que a partir de agora, do ano passado, a partir do momento que eu comecei a dar aula na internet, quando eu ia dar aula particular, eu cobrava presencial, eu cobrava mais caro. Nem sempre eu poderia, minha agenda não era disponível, só dava para quem estava perto de casa e cobrava mais caro que na internet, porque eu tinha mais gastos. Uhum. Então, mas hoje eu já não vejo essa necessidade de dar aula presencial, Igualzinho. né? Então, eu dou aula particular pela internet agora já faz 3 anos, né? Vamos lá, faz 15 que eu dou aula, 11 que eu só vivo disso e 3 anos que eu só dou aula online. Gente, olha só, gente. A professora Solange, ela é a prova viva de muita coisa que eu falo aqui. Porque existem, professora Solange, questionamentos do público, né, dos professores, pertinentes a esses questionamentos, se isso é possível. Professor, isso é utopia. Eu vejo muito isso, né, quando a gente faz os nossos anúncios na internet, coloca assim, é milagre, não acredito em milagre, é utopia, isso é um sonho, o professor É Alexandre charlatanismo. enlouqueceu. Oi? É charlatanismo, lembra que é o charlatanismo? Charlatanismo, né? Isso é mais um louco, etc. Gente, a professora Solange, professora de espanhol, é espanhol.
Mas é outra coisa que eu escuto muito, leio muito, professor, assim, não dá para ser professor, não dá para viver no mundo online, exclusivamente vivendo de aulas particulares, professora de espanhol, professor de línguas não consegue tantos alunos. A professora Solange, gente, está aqui na nossa frente, mostrando que tudo que eu mais prego, que é o melhor para a gente, né? Eu estou falando que é melhor, nada melhor do que você estar na sua casa, né? Dar as suas aulas online, você não se desloca, você não se estressa, você não tem gasto com alimentação, às vezes até uma alimentação que não é saudável como dentro da nossa casa, você não tem gasto com estacionamento se você vai de carro ou com o seu transporte. E o online, ele é muito prazeroso. Eu estou vivendo agora, professor, eu não sei se você já está sabendo disso, né? Com a pandemia, eu também migrei do presencial, que eu achava que era muito necessário, porque os meus alunos não topariam online, eu migrei para o online. E agora eu já estou com 50% da minha carteira de alunos que me conheceram no online. Então, a minha carteira de clientes cresceu, eu já tenho 50% dos meus alunos fixos online, em que não tem a desculpa assim de professor, eu prefiro o presencial. Como é que ele prefere o presencial se ele me conheceu no online? Então, está mais do que provado, pessoal, que é muito possível e, na minha opinião, e da professora Solange, é muito bom. Né? Eu não sabia que eu iria gostar tanto do online, porque eu gosto muito do contato com as pessoas. Mas quando a gente dá uma aula, por exemplo, eu dou aula pelo Zoom, etc. É como se a pessoa estivesse na minha frente, eu consigo ver se a pessoa está prestando atenção, se não está prestando atenção, se a pessoa está desligada, se ela não está desligada, se ela está me atravessando. Não tem aquele olhar, professora, que o aluno olha e está te atravessando, porque ele não está nem ali, ele não está presente ali. Eu falo assim, ó, volta para o mundo, eu estou aqui, hein? Opa, você está me atravessando, você está vendo lá minha sala, porque eu dou aula aqui no quarto, tem uma parede. Eu falei, você está atravessando a parede, volta para cá. Mas, professor, como é que você sabe que eu estava desligado? O online permite isso também, porque a gente consegue olhar os olhos dos nossos alunos, né, professora? É muito bacana, né? Além do que hoje em dia a tecnologia nos permite fazer praticamente tudo, né? Compartilhar. Não sei falar. Eu comparto, tá certo? Compartilho. Perdão, é Compartilho. espanhol. Espanhol compartilho. Eu compartilho a tela com os meus Isso. alunos, então eu compartilho vídeo. Não, e hoje, por causa da pandemia, eu também estou dando um online para crianças de 2 a 5 anos, aula de espanhol. Conta isso, professora, que é outro Então, questionamento, que não dá para dar aula para os pequenos por online. olha, é difícil, não é fácil. Os pais têm que estar juntos. E isso, assim, eu falo por experiência própria, porque eu preciso estar com a minha filha ou alguém aqui. Onde eu estou mandando minha irmã e minha mãe me ajudam muito. Então, quando eu não consigo, minha mãe ou minha irmã fica com ela na aula, porque sozinha não dá. Porque a minha menina tem 3 anos. Porém, existe a possibilidade. Claro, como eu já trabalho com internet, para mim já era um pouco mais... Eu já me solto muito mais na internet. E a outra coisa é que eu pensei o seguinte... As crianças têm que sentir um pouco no caso de aula para as crianças com a pandemia, temos que olhar diferente, um olhar diferente. Então, elas precisam de aconchego, precisam se sentir no mesmo lugar que eram, sabe? Como era antes. Então, eu trabalho igualzinho que eu trabalho na aula. Muito bom. Então, eu abro meu Zoom aqui com eles, eu sento, mas também fico em pé, um pouco claro que os meus recursos não me permitem fazer tudo que eu fazia em aula, que era rebolar, dançar e não sei o quê. Mas eu danço, sim. Eu tenho tido um feedback dos pais que adoram, que falam, eles estão adorando a aula, porque eu canto. E com eles eu ainda consigo fazer uma coisa melhor. Eu compartilho as músicas, o áudio, só o áudio. Então eu posso compartilhar o áudio, o vídeo, textos meus quando é para aluno adulto. Vídeos, eu trabalho com muito vídeo. Vídeo o tempo todo. Põe vídeo, põe... E aí, uma coisa que é muito legal no Zoom, que eu não sei se todo mundo sabe, você pode compartilhar também o comando da tua tela, do teu computador. Então, eu tenho vários exercícios online, né, que eu trabalho, e que são interativos. Então, para um aluno fazer, eu faço o quê? Eu dou o meu comando da minha tela e falo assim, ó, você entra, porque aí eu vou guiando ele, eu vejo o que ele está fazendo. Legal. Ó, você entra e faz. Então, eu tenho mais recursos, mais possibilidades
e fazendo tudo pela internet. O único que eu não preciso tocar, o aluno, não vou sentir o cheiro dele, e só isso. O resto, né? É. Professora, conta um pouquinho, né? Olha, gente, como é que eu até deixei a professora trazer a sua experiência, são 15 anos dando aulas particulares, né? Eu me perdi 2012, 2011 para 2009 anos, 8 ou 9 anos vivendo exclusivamente de aulas particulares. Aí você pode 2011, comecei em 2011. 2011, você pode Em perguntar agosto de 2011. isso. Aí você pode perguntar assim, mas poxa, o que que faltou então? Porque a chamada que eu fiz hoje é que a professora, durante 15 anos, né, a gente se conheceu no ano passado, não foi isso, professora? Não, começo desse ano. Foi esse ano, desculpa. Nesse ano, nossa, como é que passa rápido o tempo. Nesse ano, a professora teve contato com o projeto 4K2 por não conseguir os Isso. rendimentos que ela gostaria com toda a experiência que ela tem. Eu queria que você contasse um pouquinho para o público, né, que está aí super ansioso para a semana que vem, que vai ter a semana da Maratona 4K2, que eu falarei mais profundamente sobre isso. E na quarta-feira agora a gente terá o primeiro aulão às 8 horas da noite, todo voltado para o projeto 4K2. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que você achou das aulas do projeto 4K2. O que fez diferença na sua vida? O que foi bom? O que te trouxe de novidade em relação ao que você já conhecia nesse mundo das aulas particulares, professora? Então, é assim, eu com as aulas particulares, eu tinha um bom rendimento, mas eu não tinha estabilidade, né? Então, foi o que me chamou a atenção, porque assim, eu já tinha tido amigo falando, ai, não, você tem que fazer vídeo, porque, e não só amigo, alunos meus, não, professor, você tem que fazer vídeo, você tem que colocar na internet, porque não sei o quê, ninguém se conformava que eu não me divulgava na internet. E eu tenho um amigo que falava, não, a gente cria uma plataforma e tal. E eu falava assim, mas estão vindo muito lado comercial, e isso não é o meu, não é o que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu queria uma estabilidade. Aí eu comecei, vi o curso, comecei a fazer o curso. O que que mudou? Eu vi que existe possibilidade de eu ver a minha paixão, o meu amor, da minha profissão como negócio, mas sem ser muito comercial capitalista, tá? Eu não Uhum. sou esquerdista também, quem não for, não tem nenhuma crítica, não é isso. Mas assim, que eu, como eu trabalhei na área de finanças, sou formada em economia, eu vejo muito essa coisa do capitalismo e tal. Então, esse capitalismo insano, esse comércio, essa coisa e tal, eu não sou assim. Então, assim, por exemplo, eu vejo muito na internet os vídeos dos professores de língua chamando para fazer. Como são esses cursos? Todos são vídeos. Eu não gosto, não é que eu não gosto, eu, Solange, eu não gosto de trabalhar assim, eu gosto de ter contato com a pessoa. Então, eu quero dar aula particular, eu quero dar aula, eu quero ter o contato com o aluno, eu quero me envolver com o aluno. Eu não quero simplesmente falar todas as coisas do espanhol num vídeo. Isso é o meu parecer, né? Uhum. Claro que tem muita gente que faz bem, que ganha super bem, que tá super bem, mas assim, são escolhas na vida, eu não quero isso. E aí, Uhum. no curso, eu consegui ver que eu poderia fazer o meu amor como negócio, mas um negócio como eu queria, entendeu? Não precisar comercializar ao extremo. É só uma questão de organização, de diretrizes, então fazer metodologias, então criar uma estrutura, por assim dizer, Uhum. né? Pensar como um negócio, mas não deixar de pensar que é uma paixão e fazer um negócio do jeito que eu quero e não de um jeito muito comercial. Mas também dá para fazer muito comercial se você quiser. Daí vai de cada um. Mas eu consegui ver, e isso foi para mim um divisor de águas, porque eu consegui ver que era possível fazer um negócio das minhas aulas particulares, do meu amor, da minha paixão, que eu larguei a outra profissão para me dedicar a isso, que é uma profissão que todo mundo sabe que não é uma profissão fácil ser professor. Uhum. E eu continuo dando aula em escola, mas a minha opção de dar aula em escola é por uma questão de bolsa de estudo para minha filha. Virou uma renda Então, complementar. Quer dizer, sempre foi uma renda complementar e continua sendo uma renda complementar, né, professora? sim. Hoje é a sua escola. Mas É. desculpa, eu cortei o seu raciocínio. Aí você estava Não, falando imagina. que. Então,
que eu continuo dando aula particular, dando aula em escola, mas eu posso trabalhar como um negócio. Então, eu estou estruturando as minhas aulas como um negócio, não deixando para trás o meu objetivo, que é poder dar diferença na vida das pessoas. Uhum. Fazer diferença na vida das pessoas que eu participo. É, de uma forma motivacional, de uma forma de conteúdo, da pessoa se sentir melhor, porque quando ela começa numa reunião onde ela fala o portunhol e aí ela começa a entender, a autoestima dela aumenta. Então é poder fazer diferença. Um vídeo, nossa, vídeo a gente tem trilhões de vídeos, uma infinidade de vídeos no YouTube, de aulas de espanhol, de inglês, de russo, de alemão, do que você quiser. Eu acho que vai muito do que o outro quer. Claro que com esse negócio da internet, da pandemia da internet, você tem muita gente oferecendo também essas coisas, né, aulas, e aí você tem que saber fazer o seu diferencial, né? Uhum. E saber. Eu dou aula há 15 anos só por indicação. Eu Uhum. nunca fiz comercial, nunca. Agora eu vou começar a fazer, mas eu nunca fiz, porque com o professor a gente estudou o meu público-alvo, e aí o meu público-alvo eu vou ter que fazer um comercial, porque o meu público-alvo É, normalmente não está no Brasil, né? Então aí a gente. não é um comercial, assim, é um comercial, é um trabalho de divulgação para você aparecer para o público que você quer atender. Né? Então, Exato. a grande vantagem do projeto, professora, são as técnicas que a gente vai elencando, vai organizando para que a gente não, para que a gente faça estruturado, como você disse. E eu me lembro das aulas com a professora Solange, né, a turma da professora Solange, mas falando mais especificamente da professora Solange, que ela falava assim, professor, eu sempre pensei nisso, mas eu não pensava dessa forma. Ela vinha de uma forma intuitiva. Então, a Foi. professora Solange, que já tem experiência Eu com fazia muitas das coisas de forma intuitiva. intuitiva, de forma que não desse para alavancar, porque a intuição ela não contribui para que a gente consiga alavancar um negócio. Né? O negócio ele acaba alavancando, gente, quando você tem ele estruturado, sabendo passo a passo que você tem que fazer para poder. Ah, olha ela aí. Elissa Fala, olá! Alejandra, olá, bom dia. Pergunta-lhe como estás. Como estás? Estou bem, e você, meu amor, tudo bem? Vai já com o papá. Manda um besito. Beijinho. Tchau, meu Já, amor. vai já com o papai. Tchau, meu amor. Te quero, já venho. Um beijo. Já vou, tá, meu amor? Já vou. É, vou- Chegou. então, é que Desculpa. a gente estava. Não, sem problema. A gente estava falando então isso, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho, professora, como é que essa parte da gente estudar técnicas para a gente poder estruturar o negócio faz com que os rendimentos aumentem. Então, assim, eu queria saber se mesmo nesse momento de pandemia, que eu sei que você está ainda com seus afazeres aí, não está conseguindo tempo suficiente para se dedicar de corpo e alma em função desse momento complicado que a gente está vivendo, É. mas se as aulas fizeram já alguma diferença de abordagem com o seu cliente, você já consegue ver uma possibilidade de aumentar os seus rendimentos a partir das aulas que tivemos, do bate-papo que tivemos, da estruturação de um projeto para isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, eu já fazia uma abordagem semelhante à que o professor recomenda e que explica para gente nas técnicas, porém eu consegui ver alguns detalhes muito interessantes que são pontinhos no i que faltavam, alguns acentos que faltam, né, na nossa ortografia, mas Uhum. que me ajudaram, que hoje eu já trabalho com essa técnica e realmente dá muito certo. Ah, e de fato, assim, algumas técnicas, vamos dizer, algumas coisas de algumas técnicas eu usava já, eu já fazia, porque trabalhei em empresa, trabalhei com turismo, já trabalhei tanto nessa vida, eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu já tinha um pouco desse manejo e tal, mas eu não tinha nada estruturado. A partir do momento que eu comecei a fazer as aulas, eu comecei a estruturar, inclusive, os meus pensamentos, né, a minha estrutura mental, para eu poder estruturar minhas aulas, o meu negócio, por assim dizer. Então,
tomar a rédea da minha vida e decidir, não, eu vou fazer meu negócio assim, vai ser assim, e ponto. Então, eu já tenho algumas coisas que eu tenho implementado, por exemplo, não dava aula em grupo. E o professor me deu a ideia, eu comecei a dar aula em grupo, que na verdade foi uma demanda, inclusive, de uma aluna. Depois do professor me dar essa ideia, ela me deu esse feedback que ela queria uma aula em grupo, eu montei e tá dando super certo. Tô desde maio, né, com elas, e tá muito legal, muito legal. Eu tinha uma aluna que para mim era um desafio, porque eu achava que ela já estava muito avançada, que não precisava, o professor me explicou que não era assim, não sei o quê, e também está dando muito certas aulas com ela, que aí eu estou fazendo de outra maneira, com outra metodologia, e na verdade é isso, assim, abriu muito meus olhos para o negócio, para estruturar a técnica. É mais assim, o que eu precisava era isso, era uma estruturação, conseguir entender. Todo mundo me dizia, todos meus amigos me diziam, eu tenho amigos de vários setores, né? E eles é Pacalante. Eu tinha alunos de vários setores, e financeiros, RH, tenho amigos assim e aí todo mundo me dizia, mas ninguém conseguia entender alguns detalhes da nossa profissão, do nosso trabalho. E o professor consegue ter essa visão porque ele vive disso também. Então, Vime, desculpa. Ah, Então, a nossa Elisa Alejandra queria participar um pouquinho. Então, com a... Pero tranquilita, hein? Já. Então, com as aulas, eu consegui ver essa possibilidade dessa estruturação. Então, isso me ajudou bastante. Eu ainda tenho que me dedicar mais, o que foi o que você falou, mas com a pandemia, aí veio ficar com a filha o tempo todo, eu tô com ela o tempo todo em casa, as aulas online da escola, enfim, minha mudança. Então, a minha vida deu uma apertada aí que eu não consegui sentar para me dedicar a isso. Mas as aulas já me ajudou muito a me estruturar, a tomar rédea das coisas, né? e a vantagem do trabalho individualizado, né, professora? Estudando o público-alvo da professora Solange, teve uma coisa muito curiosa. A gente conversando, né, sobre o público-alvo dela, isso eu conto até para as minhas turmas atuais, eu converso isso. A gente acabou descobrindo, gente, que o Lindo. público forte da professora Solange não está só no Brasil. Ela tem um público forte em Toronto, no Canadá, e ela tem um público forte em Washington, nos Estados Unidos. É, Então, olha que coisa. Depois de um estudo mais profundo, a gente descobriu que ela tem que aparecer para brasileiros que estão em Toronto, no Canadá, e em Washington, dos Estados Unidos, porque lá ela tem um mercado muito interessante de alunos. Isso é fantástico. E aí é o que ela fala do comercial. Como é que ela vai aparecer para as pessoas que estão em Toronto? Como é que ela vai aparecer para os brasileiros que estão em Washington? Não tem outro jeito, pelo mundo online, não tem outro jeito a não ser pelas ferramentas que nós temos no mundo online. Redes sociais, né, o Facebook Ads, que eu falo muito, né, que é uma ferramenta em que você monta anúncios, campanhas de anúncios pela internet. Então é isso que é muito bacana na mentoria. É a possibilidade de eu acompanhar cada caso, né, e dar é. um direcionamento. Então, só com essa sacada, com esse bizu, já pode, a professora Solange, ela vai ter com certeza absoluta um retorno muito interessante, porque imagina, gente, uma professora de espanhol brasileira aparecer para um brasileiro que está em Toronto, vai aparecer para um brasileiro que está em Washington. Se ele tiver qualquer necessidade de aprender espanhol, ele vai fazer um contato com a professora, porque é uma coisa É. muito específica, um público-alvo muito direcionado, e que a gente descobriu no bate-papo. Então, eu achei É. essa sacada, essa descoberta muito interessante, né, professora? Foi. Eu já tinha, eu tinha essa ideia, já dei aula e dou aula para gente no exterior, mas eu não pensava como fazê-lo para alcançar mais pessoas, né? Então é interessante porque abre um pouco o nosso campo, né, de visão e ver a possibilidade de alcançar algo mais, né? O nosso objetivo e o aluno, o perfil, né? Porque aí tá, você só consegue alcançar seu objetivo quando você encontra aquele
aquele perfil específico, né? Então é muito importante isso também, porque se você vai querer dar aula de espanhol para uma pessoa que quer fazer inglês, não Não vai vai dar. conseguir, né? Você vender, a gente brinca sempre, você vender carne para vegano, o vegano não vai comprar. Mas uma Pois é. pessoa é uma grande. A estruturação de um projeto tem essa vantagem. A professora já tem os clientes dela, mas não tem um rendimento que ela espera e estava buscando uma estabilidade financeira. Hoje ela entendeu que é possível, que é totalmente possível você ter o negócio das aulas particulares estável e alavancando através, por exemplo, de campanhas de anúncios voltadas para professores que estão no exterior, ou de campanhas de anúncios voltadas para professores realmente interessados no trabalho da professora Solange. Então é aí que ela alavanca. É aí que os rendimentos vão subir e ela vai em busca lá dos seus 4K, dos seus R$ 4.000, que era foi uma das pendências, assim, uma das dificuldades que ela trouxe para a gente poder tratar juntos, né, professor? Então, eu achei muito bacana isso, aliar a experiência com detalhes que faltam para o negócio realmente dar. O negócio já é estável, o Alavancar. negócio já é estável, mas ela vai alavancar o É. negócio dela, ela vai ter ela vai em busca dos rendimentos que ela quer, praticando o preço que ela deseja, né, professora? É uma grande vantagem Porque também a gente assim, praticar o preço que a gente quer, né? porque assim, o 4K, às vezes eu consigo alcançar, mas é aquela coisa, não era estável. Eu falava, gente, não dá, eu quero a coisa estável, entendeu? Eu consigo me programar. Peraí, Alejandro. E aí, quer escutar? E aí, desculpa, viu, gente? E aí, era isso que me incomodava, entendeu? Porque com tanto tempo, claro, eu tenho alunos que foram meus primeiros alunos que até hoje me indicam para as pessoas. Então, assim, eu tenho muita indicação e isso é ótimo, mas eu quero agora conseguir mais, entendeu? Ir além. E aí, com as aulas, eu consegui ver essa possibilidade. Muito bom. Professora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, a sua participação sempre muito boa, sempre com um toque de humor, a gente se diverte, sempre que a gente bate um papo, a gente se diverte. Se eu não fosse professora, eu ia ser humorista. A gente se divertia muito nas aulas, a gente continua se Foi. divertindo nesses bate-papos, né? Quem assistiu há 2 meses atrás, a gente teve também uma semana de divulgação, com a semana do intensivão, a professora, claro que participou, ela faz parte desse Né, negócio, né? eu vou começar a Vai cobrar cobrar, royalties, né? vai ganhar um Eu vou rendimento extra. participação, né? Uso de imagem. Não, brincadeira. Eu queria muito agradecer a sua presença, espero que as pessoas tenham gostado. Ninguém é melhor do que a professora Solange para iniciar essa semana Que lindo. especial aí com cafés com vinhos especiais. Esse Que amor aí lindo. que é a Elissa Alejandra, que sempre participou das nossas aulas, ela sempre batia um papo comigo. E enquanto eu não dava um beijinho para ela, assim, beijinho, Larissa, Elissa Alejandra, ela não dava aquela sossegada, então é muito bacana, gente. Isso é muito, muito bacana. É muita satisfação para a gente aqui também ter a oportunidade de É, conhecer pessoas como a professora Solange e ajudar um pouquinho, né? obrigada. Fazer alguma diferença na vida das pessoas, né? Queria agradecer muito, Ajuda professora. mesmo. Gostaria muito, muito Eu de que agradeço, agradecer. professora. Eu que agradeço, imagina. Desculpa o atraso, viu? E Nada. desculpa as demoras, mas já sabe como que é minha rotina, tá vendo? Agora eu tô vendo ela desenhar um sorvete. Que linda. Agora eu tenho que trabalhar como mãe. Pois é. Depois eu trabalho como professor e assim vai a vida. A vida é assim. Professora, muito obrigado. Até a próxima. Estou Eu à que sua agradeço. disposição aqui sempre. Ainda falta uma aulinha, você está me devendo ainda uma Falta. última aulinha lá Tô. que a gente vai fechar o projeto como um É. todo. Mas é uma satisfação sempre Mas poder conversar em contigo. breve faremos, professor. Tô me Ó, organizando para isso, em breve. puxando a sua Tá orelha. certo. Pede para essa menina dormir mais, aí quem sabe eu consigo. Elissa, deixa a sua mãe trabalhar, Elissa, amiga. Elissa. A mamãe tem que trabalhar, você fica fazendo muito desenho, ela não consegue trabalhar direito. Você está desenhando o Ela tá, quê? ela tá pensando. Você está desenhando o quê, meu amor? Não sabe ainda. Que dibujas? Que dibujas? Que estás dibujando, Elisa? ¿Un helado? Ahora, Agora estou entrando uma passar
Agora ela vai Bom, então tá bom, Grande professor, muito abraço, obrigado, tá, obrigada. professora Solange? Tchau, Tchau, abraço. tchau, Elissa. Tchau, Obrigada. gente. Manda um beijo, Elissa. Gente, Ai, olha, caiu o Um fone. Um beijo. beijo. um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, amanhã o bate-papo será com o professor William às 8h30, tá? Ele não pode às 8 horas, ele vai terminar uma aula às 8h30 e vai bater um papo conosco. Então, o único Café com Bizus dessa semana, às 8h30, será amanhã com o professor William. Os demais, sempre às 8 horas da manhã. Gente, muito obrigado. Até amanhã. Muito obrigado, professora. Até a próxima. Tudo de bom, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Tchau, Tchau. tchau, meu amor. Beijo, tchau.